Olá, olá solares. Hoje eu tava fazendo minhas coisas e no momento eu sentei com papel e uma lapiseira, um lápis e comecei a escrever. Eu não sei, mas ultimamente eu sinto que eu tô com uma vontade de me expressar, de falar. É como se meu chakra laríngeo resolvesse se abrir e falar. Eu sempre fui uma pessoa que sempre buscou muito conhecimento, sempre gostou de buscar conhecimento, seja sobre todos os âmbitos, e talvez seja um momento agora de passar um pouco desse conhecimento, ou talvez das minhas vivências. Mas eu vou ler o que eu escrevi, que eu acredito ser uma canalização, e irei comentar também alguns processos no qual eu passei. Começa assim: o processo é árduo e o tempo se esgota. Os eventos se aproximam e a vinda do Cristo acontecerá. Quais medos que ainda lhe prendem e te impedem de manifestar a sua luz? Você é sua própria salvação. Você é o Criador e manifesta o seu mundo. O nosso querido planeta Terra está passando por grandes transformações. As dores do parto anunciam isso. Como presenciamos os terremotos que vêm acontecendo em locais que os cientistas falam, que não tinha probabilidade de acontecer, até mesmo aqui no Brasil já aconteceu em Portugal e em outros lugares. Vulcões sendo ativados, tsunamis, etc. E o Sol está sendo o grande catalisador da maioria dos eventos. Explosões solares vêm acontecendo cada vez mais em escalas maiores, e com ele muitas pessoas irão despertar do seu sono e mundo ilusório. Alguns vão preferir continuar adormecidos. Outros verão a chegada da nova terra. Cristo Jesus disse: o caminho até o Pai, a porta, que leva até o Pai, é estreita. Mas a porta da perdição, a porta que leva aos prazeres, longe da nossa essência, é larga. E o caminho até a boca da fera é confortável. O mundo externo lhe seduz, através dos sentidos físicos, como o paladar. As comidas embutidas, fast food, até mesmo o que está acontecendo com as verduras, legumes, as frutas, que estão tacando agrotóxico. Uma desculpa de dizer que é para aumentar a produção, para alimentar todos, Foi para você ter confortavelmente em toda a estação do ano a sua fruta fora do tempo, fora do calendário, fora da estação da Mãe Terra. E aqui eu coloquei como ressalva sobre o nosso organismo, Há alguns anos atrás, eu era uma pessoa carnívora, bem carnívora, que adorava carne de porco. Vim de uma família bem carnívora, na verdade. E eu tive o intuito de começar o veganismo, Tudo sem origem animal, nada de carne, nada de tudo. Eu fiquei 3 meses assim,
E foram os melhores meses da minha vida. Eu vi uma grande mudança no meu corpo, no meu humor. Também tirei o açúcar na época. Só que eu acabei depois retornando a comer carne. Pouco tempo depois, mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano depois, eu resolvi começar de forma mais tranquila, que era começando a retirar o ovo e o leite e a carne. E fiquei um bom período assim. E agora eu estou no processo de começar a continuar tirando as coisas até substituir por outras coisas, seja nas questões de cosméticos, shampoo, condicionador, sabonete, pasta de dente, essas coisas, preferindo mais o natural, sem origem de tóxicos nocivos de flúor, parabenos, alumínio, essas coisas. Mas eu lembro que foi uma jornada bem difícil, No início não vou falar que é fácil você largar a mão dos seus desejos, dos seus prazeres, mas eu tinha uma coisa dentro de mim que eu sempre amei muito os animais, eu sempre respeitei muito os animais. E eu lembro que vários fatores vêm acontecendo, para que eu pudesse mudar minha mentalidade. Quando eu fazia faculdade, tinha uma menina na minha sala que começou no veganismo e dela começou a gente fazer um debate sobre veganismo e carnívoros dentro da sala, e foi muito interessante a troca de opiniões e de visões. A minha colega também era vegetariana, ela é vegetariana, e ela começou a falar as coisas e eu vi que aquele mundo não era tão hostil igual todos os carnívoros acham que são, E nisso, na época, eu tive uma aula sobre a indústria de produção de carne, de corte, de leite, de derivados, que a gente tinha que aprender, sobre como funcionava a indústria, de como o frango, o porco, o leite, tudo chega até sua mesa, desde o animal lá na fazenda até chegar no consumidor final, que somos nós. E eu lembro que cada aula que eu tinha, eu saía extremamente triste, Eu lembro de eu fechar a aula, era ainda pandemia, e eu chorar copiosamente e pedir perdão a Deus por aquilo, o que acontece todos os dias nos frigoríficos, nos matadouros, e a consciência veio, E depois daquilo eu fui com mais afinco buscar conhecimento, vi documentários, pesquisas, e isso fez que eu mudasse a minha alimentação, minha postura, minha consciência. E o mais irônico de tudo isso é que onde eu faço exercício físico atualmente, todos os dias passam cargas vivas de frangos e porco indo para o matadouro, indo para os frigoríficos. E eu fico muito triste por saber qual é a destinação, daqueles animais, e às vezes me sinto até incapaz de não conseguir fazer alguma coisa que possa intervir, além de poder, de alguma forma, quem sabe, não é meu poder fazer isso, mas trazer um pouco de consciência, conhecimento para as pessoas, através das minhas experiências. Então, eu só faço uma oração e agradeço o sacrifício daquele animal, porque eles sentem, eles sabem o que vai acontecer. Muitos sentem medo,
né? Não sabe sabe, é como se colocar no lugar do animal, você andando naquele corredor da morte até chegar literalmente à morte, né? E aqui eu botei também que muitas pessoas falam assim, mas os nossos ancestrais comiam carne. Sim, gente, os nossos ancestrais, né, como a história disse, lá os homens das cavernas, eles tinham que lutar para sobreviver, né? E comiam carne, mas hoje a gente tem a opção de escolher. Nós não estamos mais no mecanismo de sobrevivência. Nós somos seres que podemos fazer escolha. Você pode escolher que música que você vai ouvir, que pessoas que você vai interagir, que pessoas que você vai se relacionar, que tipo de informação que você vai absorver através das mídias. Você tem várias escolhas de comer mais saudável, de comer menos saudável. E sabendo também que muitos cientistas vêm falando que o nosso corpo, ele foi programado, foi feito para comer verdura, frutas, legumes e que demora um tempo para ocorrer a decomposição da carne no nosso organismo de 1 a 3 dias, né? Então, eu acho que isso é um sinal muito importante, né? A importância também da gente aprender a ouvir nosso corpo, porque faz algum tempo que eu venho percebendo os sinais que o meu corpo vem dando, de coisas que já não mais tolera e de coisas que têm que ser mudadas, né? Eu não sabia, mas eu percebi que eu tenho intolerância provavelmente ao glúten e fiz um teste, né? Comi massas, macarrão e tal, e passei um tempo comendo outras coisas e você percebe isso na sua digestão, de como muda, né? E a carne, o leite, o ovo também, no início era assim, não era difícil, eu achei que ia ser mais difícil tirar, mas não foi difícil. E eu percebi que de como o meu corpo, de alguma forma, foi grato por isso, sabe? É só você fazendo as experiências que você vai perceber, né, como o seu corpo reage. É autoconhecimento também, né? Bom, tem alguns nutricionistas que vêm falando que o leite, né, que as pessoas bebem, não é contaminado, mas tem, se eu não me engano, uma molécula, alguma coisa que faz mal ao nosso corpo. E também, uma coisa que eu vim conversando com as pessoas mais próximas, é de como a indústria força os animais a crescerem mais rápido, a engordar mais rápido, né? Tem vários fatores, né? Que a indústria estuda de como o frango ficar mais carnudo, de como ele, né? Por isso que eles ficam mais confinados, né? Não exerce tanta musculatura. Tudo é muito bem estudado para a indústria, mas de como a indústria também pode ser bem sórdida e cruel, né? Além que eu lembro de uma professora falando que eles desassociam tanto de você sentir alguma compaixão, rancor, para você poder consumir mais. Então, o pedaço lá do porco chama bacon, né? Ou a galinha, o frango, eles mudam os nomes para você não sentir tanto, né? Eu lembro que eu vi uma entrevista que perguntando às crianças de onde vinham a carne. E a maioria das crianças dizendo que a carne vinha do McDonald's. Então, tipo, é chocante de como as pessoas não têm consciência que aquela carne vem de um ser vivo que foi sacrificado para alimentar a gente, né? Então, tem muitas coisas que eu posso trazer aqui depois sobre o meu processo de
parar de comer carne, de como eu tô mudando meus hábitos até hoje, porque eu escolhi fazer um processo me respeitando mais devagar, mas que sempre é bom ter um começo, sempre é bom começar de alguma forma, né? Então, começar, sei lá, tirando a carne na segunda-feira, diminuir o açúcar nas sobremesas e pesquisar sobre o veganismo, vegetarianismo. Todo conhecimento é muito bem-vindo, né? Bom, continuando, nós temos o olfato, no qual eu percebi ultimamente, pelo menos nas regiões no qual eu vou, que o aumento de tabacaria aumentou drasticamente, né? Onde vende cigarros, essências e tal, e como, né, também as drogas, além das queimadas que nós estamos tendo, mas é uma forma da mãe natureza de alertarmos e trazer a gente de volta para ela, valorizando, sabendo que nós precisamos dela, né? E o momento dessas drogas, hoje eu estava fazendo exercício e passou um rapaz perto de mim, de bicicleta, que era mais ou menos 6 horas da manhã, e ele estava fumando a plantinha verde. E eu pensei tantas coisas para a pessoa fazer, né? Não é julgando, mas o sol tá nascendo, o ar que estamos respirando tá mais, né, límpido. E um adolescente estava fumando a verdinha cedo da manhã.